Nessa aula nós vamos explorar o conceito de entidades, ou entities no inglês. Muitos objetos não são definidos pelos seus atributos, mas por uma linha de continuidade e identidade. Essa é a definição clássica de entidades que o Eric Evans dá no seu livro sobre Domain Driven Design. As entidades aparecem lá no nosso mapa de contexto, tá? Ela tem um papel muito significativo. Você vê que ela interage com quase todos os outros objetos, né? Os outros elementos do nosso mapa. E explorando um pouco mais o conceito, a entidade é algo que a gente precisa armazenar, localizar e recuperar. Então é algo que está muito relacionado com a camada de infraestrutura no que se diz respeito à persistência e recuperação de dados. E que para isso funcione bem, a gente precisa, toda entidade precisa ter uma chave de identidade. A gente precisa ter como identificar uma determinada entidade através de uma chave. As entidades são objetos mutáveis, o que significa que as suas propriedades podem ser alteradas na linha do tempo, ou seja, hoje eu moro num determinado endereço, amanhã eu vou me mudar, meu endereço vai ser modificado, o registro disso no sistema tem que ser alterado. Tá? E, portanto, essas propriedades elas não podem ser utilizadas para identificar o objeto. Eu não posso usar o meu endereço para me identificar dentro de uma base de dados, porque esse é um dado que pode ser modificado. Então eu tenho que ter uma forma de identificação mais forte, né? Uma chave de identificação que seja muito consistente através do tempo. E aí existe toda uma discussão com relação a como que a gente faz, como que a gente define as chaves das entidades. Primeiro, em muitos cenários, essas chaves são chamadas de IDs, né, que vem da palavra identity, né, de identidade, e em alguns casos elas são chamadas de keys, de chave mesmo no inglês. Tá? Nesse nosso curso a gente vai usar o termo key para não entrar em conflito com uma outra propriedade que vai aparecer por conta de como a gente vai armazenar os dados, que também leva o nome de ID, tá? Por isso a gente vai usar o termo key. Mas independe, você pode encontrar em outros domínios, em outras implementações, o uso da propriedade ID para fazer esse papel. É muito importante a gente definir uma política de ID ou key para o domínio. Tá? Então, por exemplo, se você estiver usando um banco de dados relacional do tipo SQL Server da Microsoft, ele tem um recurso chamado Identity, que significa que toda vez que um registro é inserido em uma determinada tabela, ele automaticamente, utilizando esse recurso do SQL Server, vai gerar um ID incremental a cada insert que for feito. Um outro recurso, aí já mais amplo para praticamente todos os bancos de dados relacionais, é o uso de uma estrutura chamada sequence, que faz mais ou menos a mesma coisa que o identity do SQL Server. Em sistemas que o banco de dados geralmente não gera o ID, ou você está trabalhando com um banco de dados NoSQL, ou você não quer um ID gerado pelo banco, é muito utilizado o recurso do GUID. Tá? Esse recurso, né, isso aqui é uma classe que faz parte do namespace system do .NET, e esse GUID é um código gerado de, se não me engano, 36 caracteres, que supostamente ele é quase que impossível de ser gerado de forma duplicada. Tá? É uma forma de você gerar identidades para suas entidades. Tá? Eu não recomendo
a utilização de GUIDs se você estiver trabalhando com bancos de dados relacionais, porque vai complicar muito a manutenção desse banco e você vai ter uma identidade muito difícil de se trabalhar, principalmente para quem for dar manutenção nesses databases. Tá aqui um exemplo ó, de um GUID. Tá? Aí a gente pode ter outros tipos de formas de geração dessas identidades ou chaves. No nosso modelo aqui, a gente vai a gente vai criar um mecanismo de geração de chave e a gente vai usar esse conceito de surrogate keys. O que significa surrogate keys? Significa que a minha chave de identificação da entidade não tem nenhum significado para o modelo. Por exemplo, eu poderia estar usando o CPF do funcionário para identificar ele, correto? Aqui no Brasil isso funciona legal para pessoas adultas que têm CPF. Agora imagina, por exemplo, num hospital, um recém-nascido que acabou de nascer, né, um recém-nascido, ele não tem CPF, não tem RG, não tem nada, mas ele precisa estar no sistema para que os médicos já tenham ali um prontuário dele, já tenham ele toda uma informação relacionada àquela pessoa que já existe, mas ela não tem um CPF. Então, tem que tomar muito cuidado com elementos que tenham significado para o modelo, porque muitas vezes eles não são infalíveis e a gente acaba tendo que modificar a chave, o que não é possível, né? Você não pode mudar a chave primária de uma tabela no banco, assim como você não pode mudar a chave ou o ID de uma determinada entidade. Tá? Para isso, para o nosso modelo atender a qualquer uma dessas realidades aqui, a gente tem no nosso shared kernel uma classe que tem um tipo genérico para o ID. Então, a nossa classe base para entidade, ela permite com que você defina qual vai ser o tipo do seu ID ou da sua chave, né, do que você vai querer usar para aquela determinada entidade. Isso dá uma flexibilidade porque você pode eventualmente querer ter entidades com políticas diferentes de identidade dentro de um mesmo modelo. Tá? Então vamos dar uma olhada no nosso shared kernel, que a gente tanto falou, mas ainda não viu o código dele até agora. Então lá no shared kernel a gente vai encontrar no projeto kernel domain model, a gente vai encontrar a classe entity, que é genérica de key, e ela vai ter uma chave lá, uma propriedade chamada key, que vai ser de que tipo? Do tipo definido aqui por esse valor genérico. Tá? E a gente vai ter uma classe que herda desse cara aqui e já implementa esse entity key, essa chave, como sendo do tipo long, para facilitar, então, modelos em que a gente quer que a identidade seja um número sequencial que a gente vai gerar aqui pelo próprio shared kernel. Vamos dar uma olhada lá no código. Aqui então no shared kernel eu tenho aqui o projeto kernel domain model. Aqui dentro a gente vai encontrar uma pasta chamada entidades e tem também uma pasta de diagramas. Aqui em diagramas tem já aquele mesmo diagrama que vocês viram lá na apresentação, contendo aqui as duas classes. Se eu pegar aqui então em entidades, eu vou encontrar aqui a classe. Antes, né, de entrar na classe, a gente tem uma interface. A interface serve só para marcar o que é uma entidade, mas ela não exige nenhum tipo de implementação específico. Abaixo da eEntity, né, se você observar aqui, ele implementa eEntity, a gente vai ter o entity, que aí sim é uma classe, e é uma classe genérica, onde o seu tipo genérico a gente nomeou aqui de TKey, e a princípio pode ser qualquer tipo, e ele é o que vai identificar para mim a minha entidade. Ele é marcado aqui com essa notação que vem lá do Component Model Data Annotations, que ajuda a gente
quando a gente está trabalhando com o Entity Framework, a fazer o mapeamento da entidade depois, tá? Veja que ele implementa a interface iEntity, que é nossa, mas também implementa uma interface chamada iEquatable, que é genérica e você só precisa definir que ela é do mesmo tipo genérico. Essa iEquatable serve para a gente modificar o comportamento de igualdade da classe e eu já vou explicar isso ainda nesse vídeo, mas mais adiante. Por fim, a gente tem aqui o Entity Key Sec, que ele simplesmente herda do Entity do tipo long e facilita para a gente, fica claro no meu modelo, que toda vez que eu usar, que eu criar uma entidade que herda dessa entidade aqui, eu vou estar dizendo para o meu modelo que as chaves das minhas entidades são do tipo long, e depois a gente vai ver que vai ter já um mecanismo meio que pronto para gerar automaticamente essa numeração para a gente. Tá? Voltando aqui na nossa apresentação, então, como eu já mostrei para vocês, o shared kernel já tem como a gente define as entidades. A interface iEntity, ela identifica o que é uma entidade no domínio. A classe Entity do tipo genérico TKey é ela que define o tipo do ID, ou no caso nosso aqui o tipo da key, e o comportamento para comparar a igualdade entre as entidades. A gente já vai discutir mais sobre isso. E o Entity Key Sec é a classe que define que a entidade vai ter uma key, né, uma chave do tipo long, e que será gerada por uma sequence. Depois a gente vai ver também. Mas vamos explorar um pouco esse conceito de igualdade de entidades. No .NET, quando você tem dois objetos, se você for comparar se um é igual a outro, essa comparação ela é determinada através da referência que esses objetos têm em memória. Então, isso é um fundamento clássico da linguagem, né, da plataforma .NET, que é quando a gente tem tipos de valor e tipos de referência, né? Então eu tenho tipos que vão ser usados, que é o valor do tipo que vai ser usado como referência, como critério para igualdade, como por exemplo um valor inteiro, um valor, uma string, por exemplo, são os tipos primitivos. E eu tenho objetos complexos, né, que é o caso de uma entidade, que quando eu peço quando eu uso uma instrução que verifica se um objeto é igual a outro, ele vai usar a referência em memória. Tá? Porém, em um domínio, o conceito de igualdade para entidades não serve a referência em memória. Por quê? Porque se eu tenho dois objetos com o mesmo ID em referências, duas instâncias desse mesmo objeto, né, dessa mesma classe, com o mesmo ID na memória, e eu pedir para verificar a igualdade dos dois, o C# vai dizer para mim que eles são diferentes. E, na verdade, a identidade das nossas entidades é definida pelo ID. Então, se o ID for igual, elas são a mesma entidade. Tá? Então, é isso que aquela classe, é isso que é modificar o comportamento de igualdade das classes no .NET. Então, a gente implementou o comportamento para definir a igualdade das entidades na classe Entity genérica de TKey. Vamos voltar lá no Visual Studio e voltar aqui na classe Entity, só para vocês entenderem como que isso é feito. Então, em primeiro lugar, como já foi dito, a gente implementa a interface iEquatable, e aí a gente é obrigado a implementar alguns métodos aqui. São três, na verdade. A gente tem que implementar o equals. Esse equals recebe outra entity do tipo TKey para fazer a igualdade. E aí ele vai verificar, primeiro, se o objeto for igual a nulo, então se o outro objeto, né, eu tenho uma instância de uma entidade e vou comparar essa instância usando o método equals com outra entidade. Se ele for igual a nulo, quer dizer que não são iguais, porque um deles é nulo, então eu já retorno false.
Se a chave dos dois for igual ao seu valor default, tá? Significa que os dois ainda não foram persistidos pela minha infraestrutura. Ou seja, eu criei duas instâncias de uma determinada classe e não persisti elas ainda. No caso aqui das entidades com aqui do tipo long, significa que as duas vão ter o aqui igual a zero. O que significa que a chave das duas é igual, porém não são a mesma entidade porque elas ainda não foram persistidas. E nesse caso, a gente delega a igualdade para o padrão de referência de igualdade, que é o reference equals, que vai verificar a posição em memória. Tá? Por fim, eu verifico se eu estou comparando tipos diferentes, o que pode acontecer. Por exemplo, eu estou comparando se o cliente X é igual ao produto Y. E ele vai verificar que se esses tipos forem diferentes, eu já retorno false, ou seja, são tipos diferentes, obviamente são entidades diferentes. E por fim, se não cair nenhuma dessas condições aqui, a última condição que ele vai verificar é se a chave é igual, a chave do nosso do objeto que eu estou fazendo a igualdade, estou comparando a igualdade, é igual à chave do objeto other, que a gente manda aqui por parâmetro. Tá? Então, essa é a regra que a gente usa para verificar a igualdade. A gente também sobrecarrega o método equals, que recebe um object e faz com que ele utilize o próprio equals que a gente acabou de descrever aqui em cima. E por fim, é importante que a gente também sobrecarregue o get hashcode. O get hashcode é o seguinte: quando objetos são comparados em .NET, ele usa esse hashcode, que é basicamente pegar todos os valores que tem ali dentro daquela entidade, algo mais ou menos assim. O que a gente faz aqui toda vez que ele precisar de um hashcode da entidade, eu quero que ele pegue o hashcode só daqui. Isso garante para a gente que aqui é a única informação que vai ser relevante na hora da gente comparar as entidades, na hora de a gente verificar se uma entidade é igual a outra. Tá? Então, essa implementação aqui modifica o comportamento de igualdade para a gente de tudo que for entidade no nosso domínio. Isso já faz parte do shared kernel, então a gente não tem que se preocupar em mexer com isso, apenas utilizar aqui essa estrutura já existente. Voltando aqui para a nossa apresentação, vamos agora começar a modelar o nosso subdomínio. Vamos começar a identificar as entidades que a gente vai ter. Então, primeiramente, a gente vai ter uma entidade chamada colega, em que a gente vai ter nome e endereço. Acho que a gente já pode até criar ela lá no Visual Studio. Então, como é que a gente pode fazer isso? Deixa eu fechar todas essas classes. E olhando aqui na Solution, vamos pegar como base o que foi feito já no Shared Kernel. Então, eu tenho aqui no Kernel Domain Model, eu tenho uma pasta chamada Entities. Como eu vou modelar o Churras agora, eu vou usar o Empresa Churras Domain Model. Aqui está vazio, eu vou criar aqui dentro uma pasta também chamada Entities, para usar o mesmo padrão. E vou criar aqui dentro uma nova classe. Aqui ficou fora do vídeo, mas basicamente, deixa eu ver se eu consigo melhorar isso. Add class, tá? Ou Shift Alt C, se você quiser usar um atalho aí. Ele já traz aqui a tela de inclusão de novos itens no projeto, já com a classe selecionada. Eu só vou trocar o nome aqui, porque a nossa classe vai se chamar colega. Tá, deixa eu voltar aqui a solution para o cantinho dela, e aqui a gente tem a classe colega. Eu quero que a classe seja pública, porque é um tipo de objeto que deve ser
enxergado por todos os projetos, todas as camadas do meu domínio, da minha implementação, e eu quero que ela tenha aí como herança o entity key sec. Ele não identificou de cara aqui porque falta um using, mas se eu usar aqui o control ponto, ele vai lá oferecer para mim o using do kernel domain model entities. Okay? Com isso, um colega já herda todas as características do entity key sec, o que significa que ele vai ter uma propriedade do tipo key, uma propriedade chamada key do tipo long, e ele também já vai ter toda essa estrutura aqui, já vai herdar para a classe colega. Tá? É muito importante, quando você estiver modelando em .NET, dessa forma que a gente está fazendo aqui, que você tenha um bom conhecimento de herança. Tá? Herança é muito utilizado em uma modelagem no Domain Driven Design. O que mais que a gente precisa aqui? Vamos colocar as duas propriedades que foram definidas lá. Então, eu vou criar a primeira propriedade, que é o nome, que é o nome do colega, e a segunda propriedade, que é o endereço, que a princípio vai ser string, e depois a gente vai evoluir melhor isso no decorrer das próximas aulas. Com isso, eu tenho a minha primeira entidade feita. Eu vou criar uma outra pasta aqui, add new folder, chamada diagrams, para a gente começar a ver o nosso modelo em um diagrama. Quando você der um add new item, você vai procurar aqui um elemento chamado class diagram. Então, se você começar a digitar aqui, ó, class diagram, opa, não apareceu, deixa eu ver onde eu posso achar ele melhor. Aqui, ó, class diagram. Pode acontecer de você não encontrar esse template aqui no seu Visual Studio. Nesse caso, você tem que abrir o Visual Studio Installer. O Visual Studio Installer, como você já deve saber, é o aplicativo que controla a instalação e todas as features que você quer ligar ou desligar do Visual Studio. Tá? Na sua instalação, você vai lá em Modificar e vem aqui em Componentes Individuais. Aqui a gente vai procurar... Deixa eu ver aqui o class... Aqui, ó. Vai estar em inglês, né, se seu Windows estiver em inglês, é o designer de classe. Se você não está encontrando o diagrama de classe lá para poder criar no Visual Studio e quiser criar, você tem que vir aqui, ele vai estar desmarcado aqui, você marca ele e aí você pede para ele fazer a mudança, né, a instalação desse componente que vai estar faltando aí no seu Visual Studio. Mas vamos voltar lá. Então eu quero um class diagram, e eu vou chamar esse class diagram aqui de entities. E aí eu quero pegar o colega, é só eu pegar aqui ele da Solution Explorer e arrastar ele para cá. Com isso eu já consigo ver o meu diagrama representando aqui a minha entidade. Então eu tenho a entidade colega, ela herda de entity key sec, o que já classifica, né, essa classe como uma entidade do meu domínio, e ela tem esses dois atributos, o nome e o endereço. Voltando aqui na nossa modelagem, a gente tem uma outra entidade, que talvez seja a mais importante, que é o evento. Então a gente tem no evento o dono da casa, o tipo do evento, o dia em que ele vai ocorrer. Aí a gente tinha dito que ia ter um início e fim, então em conversa aí com o expert, né, o nosso domain expert, é melhor a gente chamar início e fim de período. A gente precisa identificar quais são os colegas que confirmaram presença e o que cada colega vai levar. Então, vamos voltar lá no Visual Studio e eu vou criar uma nova classe. Essa classe agora vai se chamar evento. Ela vai ser pública.
e também vai herdar de entity keysec. Vou fazer o using aqui, pronto, já posso implementar. Nesse momento eu vou implementar todas as propriedades usando o tipo string, tá? Igual a gente fez com o colega. Então vamos começar lá pelo dono da casa. Para facilitar aqui, vamos usar o bom e velho copiar e colar. O tipo evento. O dia aqui a gente já pode colocar ele como inteiro, né? Não precisa ser... O período. Na verdade, o dia aqui não é um inteiro, não. É um date time. O período de horas, né? Que hora começa, que hora termina. E eu vou colocar aqui também os colegas que confirmaram presença e o que cada colega vai levar. Tá esquisito, né? Eu sei que você já deve estar pensando que não tá certo isso daí. De fato, tem muita coisa para a gente melhorar aqui. Eu só quero identificar as informações, né, os dados que a gente precisa ter em cada uma das duas entidades, e a gente vai evoluindo nos conceitos, conforme a gente for evoluindo nos conceitos de modelagem, a gente vai refinando esse modelo e melhorando o que num primeiro momento parece que está mal feito aqui, principalmente com algumas entidades aqui, com algumas propriedades aqui do evento. Mas o importante é a gente seguir nas aulas e conforme a gente for incluindo e adicionando novos conceitos, a gente vai refinando o modelo e chegando aí no modelo ideal. Mas só para fechar, então, a gente tem essas duas entidades que foram identificadas aí nas conversas com o Domain Expert e que começa a refletir a estrutura do nosso modelo. De volta aqui na apresentação. Então aqui o mesmo diagrama. E qualquer dúvida, pessoal, entre em contato ou deixem aí a dúvida aqui nesse mesmo vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.